Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Reencontre-se, o seu canal de autoconhecimento e conhecimento do alto. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cláudia e por aqui eu falo de autoconhecimento e espiritualidade numa ótica cristã. E hoje eu vou falar para vocês de autoconhecimento, de uma ferramenta que eu uso há muito tempo e que fez muito sentido de transformação e mudança tanto para mim quanto para as pessoas que eu atendo, que é o mapeamento de perfil comportamental. E eu quero falar para vocês a respeito de algumas coisas, de algumas falhas que eu cometia e confesso que de vez em quando ainda me vejo pensando bem antes de agir no automático sobre essas coisas, né? Porque o perfil comportamental a gente não muda, não adianta sim que a gente não vai mudar completamente aquele perfil, mas a gente pode alinhar esse perfil para que aqueles pontos de sabotagem eles não nos atrapalhem mais e os pontos que nós venhamos a usar sempre, sejam os pontos positivos de cada perfil. Eu quero falar para vocês hoje, não de uma forma muito metódica, mas eu quero falar para vocês de experiências que eu vivi e que possam trazer para vocês uma luz também do comportamento de vocês ou do comportamento de pessoas que vocês convivem. Eu tenho um mapeamento comportamental que eu chamo Perfis em Sintonia, onde eu ensino como você consegue lidar com perfis diferentes que o seu, né? Eu, por exemplo, sou casada com uma pessoa que é o Marcos, que ele é totalmente diferente de mim no perfil comportamental. Eu entendo que o perfil dele complementa o meu. E hoje ele não funciona mais como algo ruim, né? Eu não vejo isso como algo ruim, nem ele, porque nós alinhamos os nossos perfis. Então, vou explicar para vocês de coisinhas que aconteceram comigo antes de eu entender o meu perfil e alinhar. O perfil, que é o meu perfil principal, sempre foi o fleumático, e o fleumático é um perfil que ele é mais calmo, mais demorado a explodir. Eu digo mais demorado, porque as pessoas acham que um fleumático nunca se explode. Porém, isso não é verdade, né? Uma pessoa fleumática, ela pode vir a acumular muitas coisas e às vezes sim, vem a explodir. Só que quando explode, as pessoas ficam assustadas porque não é o normal deste perfil. No mapeamento, eu chamo fleumático de perfil planejador, porque o valor principal de um fleumático é planejar as coisas, é saber das coisas com antecedência. Então, uma das coisas que eu fazia antigamente, assim, que me machucava e eu acabava machucando as pessoas, era sobre a questão de que eu queria tudo na vida, absolutamente tudo planejadinho. Se acontecessem coisas na minha vida que estivessem fora daquilo que eu tinha planejado, eu ficava muito chateada e eu não conseguia então ser feliz, né? E aí eu me lembro que um dia eu saí com meu marido, a gente foi para a região dos lagos e eu gostava já de ver qual pousada ia ficar, planejar tudo, se tinha café da manhã, se tinha passeio, o que que tinha. E meu esposo naquele dia, ele falou, não, a gente vai para a região dos lagos, vamos passear, nos divertir, se achar uma pousada legal a gente fica, senão a gente volta para o Rio. E ele queria viver a vida mais solta, mais feliz, mais relaxada. E eu me lembro que eu fiquei muito chateada com aquilo e acabei estragando aquele passeio. Porque eu ficava o tempo todo perguntando, mas qual é a pousada? Ah, mas eu não vou ficar aqui sem saber se eu vou ficar em algum lugar, se eu vou estar num lugar legal para descansar, para tomar um banho, para isso, para aquilo. Então foi horrível, porque eu acabei não vivendo aquele momento descontraído por um perfil altamente planejador. Mas, pessoal, quando eu aprendi isso, eu aprendi que nem tudo na vida precisa ser planejado, né? Nem tudo. É legal que a gente planeje sim. Eu não abandonei meu planejamento, mas nem tudo na vida precisa ser planejado. Quando eu aprendi isso, eu fiquei tão mais feliz, sabe? Eu vivi tão melhor, porque hoje eu já não tenho mais isso assim. A ferro e fogo ali, tem que ser desse jeito, aquele pensamento engessado. Então, realmente, eu passei a mudar o meu comportamento
depois que eu entendi isso, tá? Uma das coisas que eu fazia era essa, era realmente tudo tinha que ser dessa forma. Isso acaba soando como um controle, né? Você precisa ter um controle. Por trás desse comportamento, muitas vezes está o controle, porque um fleumático, geralmente, ele é controlador. Uma das sombras de uma pessoa que não alinha ao seu perfil fleumático é controlar tudo. Eu assisto muitos, não chega a ser reality shows, eu assisto MasterChef, alguns programas com meu esposo, e a gente fica observando o comportamento das pessoas. E às vezes as pessoas mais calminhas, aquelas mais mansinhas, elas estão por trás controlando tudo do jeito delas, sem gritar, sem agredir, mas estão controlando. E nem sempre na vida a gente precisa estar no controle das coisas. E deixar esse controle ir, muitas das vezes, a maioria delas deixa com que a gente seja muito mais feliz e faça o outro também muito mais feliz. Então, esse era um erro que eu cometia no meu relacionamento, também no trabalho, porque tudo tinha que estar... tudo tinha que me avisar, né? Eu tinha que saber das reuniões, eu tinha que saber tudo exatamente como que ia acontecer. E eu me lembro que quando eu fui trabalhar no coaching no Instituto Brasileiro, eu fui staff voluntária, né, do IBC, uma das coisas que acontecia lá é que os hotéis que a gente ia trabalhar, eles alugavam hotéis para o curso acontecer, né, o curso de desenvolvimento pessoal acontecer, e eles avisavam a gente desses hotéis na mesma semana do curso, e às vezes mudava os hotéis. E aquilo me causava um grande desconforto no início. Depois eu soltei, eu falei, olha, onde for o hotel, a hora que for, o momento que for, eu vou. E aí eu comecei então a ser feliz. Eu vi que isso era uma sombra do meu perfil comportamental. Eu vi que aquilo ali era algo que eu precisava trabalhar. E eu comecei então a trabalhar isso no meu perfil comportamental. Uma outra coisa também do perfil fleumático, e que isso, gente, eu trabalho isso bastante em mim, era a questão da procrastinação. Um fleumático, ele tem muito essa questão da procrastinação, de deixar para depois, sabe? Ai, depois eu faço, outro dia eu faço, quando der eu faço. Vou pensar, vou planejar e assim vai deixando as coisas para depois. E muitas vezes vai se abandonando, porque tem muito fleumático, tem muito planejador, né, que ele deixa primeiro que venha primeiro o outro em primeiro lugar e depois ele, né? E eu lembro que a minha o meu primeiro contato com autoconhecimento foi através de uma psicóloga que eu procurei para a transição de carreira. Ela era uma psicóloga coach. E aí eu procurei ela para a transição de carreira. E ela me falou assim, Cláudia, você se coloca muito em segundo lugar. Você precisa ver isso. E aí ela me deu aquela metáfora do avião, né? Se as máscaras, quando as máscaras do avião caem, né? A aeromoça explica, né? Que se acontecer alguma turbulência, alguma coisa que as máscaras caírem, primeiro você precisa colocar a máscara em você, para depois você colocar nas pessoas que estão em volta, porque se você desmaiar, se acontecer alguma coisa com você, como é que você vai ajudar o outro? Então, eu me colocava sempre muito em segundo lugar. Era um erro também que eu fazia. E se eu não me cuidar, como é que eu vou cuidar da minha família? Por mais que eu esteja, entre aspas, pensando neles em primeiro lugar, mas e se eu não me cuidar, como é que eu vou cuidar do meu marido? Como é que eu vou cuidar da minha mãe? Como é que eu vou ajudar os meus parentes, as pessoas que estão à minha volta, os meus amigos, né? Então, é uma coisa que acontecia muito, né? Procrastinação e se colocar também em segundo lugar. E uma outra coisa que acontecia, que eu acho que tá ligada à procrastinação também, mas é a falta de ação. O meu marido, ele é executor, o executor, ele tem um senso de urgência imenso. E eu sempre penso que Deus me colocou ao lado dele por isso, porque ele tem aquilo que me falta, né? Que é o senso de urgência. Tem que fazer agora, tem que ser agora. Ele tem esse senso de urgência, às vezes a gente acha até que é em excesso, né? Mas eu não tinha nenhum senso de urgência. E um dia aconteceu uma situação
onde eu vi ali como eu poderia até ter sofrido algum dano, morrido, pela falta do senso de urgência. Eu trabalhava numa empresa e a gente estava numa situação de perigo iminente. A gente começou a sentir um cheiro de gás e tal. Aí ligamos para o setor que revia essa parte, né? E aí eles disseram para continuar na sala, realmente. E aí depois a gente continuou sentindo aquele cheiro de gás. E aí veio a gerente geral e ela disse que estava descendo para ver o que estava acontecendo, mas que a gente ficasse na sala. Tudo bem, eu não poderia desobedecer uma ordem da gerente geral, mas tinha dentro da sala uma menina e o perfil dela é um perfil analítico, né? Que o analítico ele se preocupa mais com as coisas, assim, com coisas perigosas, né? E ela falou: Cláudia, eu tô indo. Ela botou a bolsa embaixo do braço, guardou os pertences dela e foi, abriu a porta e saiu. E eu continuei muito calma, muito fleumática, muito assim, daqui a pouco eu saio. Só que de repente bateu em mim aquele senso de urgência. Quando eu vi ela saindo, essa menina, que é de perfil analítico, né? Eu falei, caramba, eu tenho que tomar uma ação. E aí eu peguei todo mundo do setor e nós descemos e realmente a gente viu que já tinha um reboliço no prédio, tava todo mundo descendo e eu fui até o pátio. E aí eu fiquei assim, parada, pensando como eu tava calma, mansa, e se não tivesse tido aquela pessoa ali com aquele senso de urgência de que algo errado estava acontecendo, que ela precisava de proteção, podia ser que eu não tivesse feito nada, eu continuava lá, paisagem, calma, mansa, tranquila. Então, gente, assim, tem momentos na vida que a gente precisa ser fleumático, mas tem momentos na vida quando a gente está em situação de algum risco, seja de vida, seja um risco financeiro, seja um risco de alguma coisa, que você precisa tomar uma urgência, você precisa fazer algo naquele momento. E eu sei que às vezes as pessoas não entendem a nossa atitude, acham que a gente está pirando, né? Algumas pessoas podem achar que a gente não está certa, mas tem coisas que elas precisam ser feitas imediatamente, né? Elas precisam ser feitas na hora. Então, desenvolver isso, saber dosar isso, saber alinhar isso, para que nada seja excesso nas nossas vidas. Isso é importante, por isso que o autoconhecimento é tão importante, sabe? Eu acredito hoje que o autoconhecimento, você se entender, você saber como você funciona, e somado ao que eu falo aqui sempre no canal, né? Nunca ausente de Deus, nunca ausente da tua essência, né? Porque nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência carnal, essa é a verdade, né? Nós não podemos estar desconectados disso, mas entender como a gente funciona, entender como o outro funciona, procurar esse respeito, tanto em todos os tipos de relacionamento, né? O mundo anda tão turbulento, porque ninguém se entende, né? Por que a pessoa age daquela forma? Por que o outro age daquela forma? E se nós tivermos esse autoconhecimento, esse alinhamento, eu acredito que a empatia vai ser muito maior e nós vamos conseguir nos transformar. Então, eu queria trazer isso para vocês aqui, tá? Porque não existe perfil ruim, não existe perfil bom, existem perfis maravilhosos, excelentes, existe, né? Nós todos temos perfis diferentes que podem ser excelentes e podem agir com sabotagem. Tem momentos que nos sabotamos mesmo, somos seres humanos. E um dos princípios que fala no coaching, que eu gosto muito, é você tem o direito de errar, né? Nós temos o direito de errar. Mas quando nós erramos, nós também temos o direito de dizer assim, eu não quero mais errar nisso. Como eu falei lá no início do vídeo, né? De tudo ser planejado e aí eu não consegui ser legal com meu marido, eu não consegui ser legal com a minha mãe, não consegui ser legal no meu trabalho. Mas eu vi isso e eu fui mudando. E assim com todas as coisas que eu for me autoavaliando, ou alguém me avaliar e eu olhar e dizer, vamos mudar, vamos transformar, né? Então eu achei legal trazer esse vídeo aqui para vocês, tá? De uma forma mais leve, mais suave, falando que eu erro também, falando que hoje isso está muito mais alinhado, né?
E eu ajudo pessoas também a fazerem isso. Eu lembro que eu ajudei um casal que era o rapaz perfil muito fleumático e a menina um perfil mais sanguíneo, que é um perfil de comunicação, um perfil que precisa estar conversando com os outros, precisa estar em festa, precisa estar em movimento, né? E aí, quando um fleumático, ou planejador, como eu chamo aqui no mapeamento, né? Ele casa com uma pessoa muito comunicadora, muito sanguínea, pode acontecer um choque até mesmo de cansaço, pode acontecer um cansaço. O que acontecia? Ela queria levar ele para a festa, ele ia para a festa, ele se divertia naquela festa, tudo mais, mas não se divertia tanto não, porque o fleumático gosta mais de ficar no cantinho dele, né? Mas ele procurava se divertir para agradá-lo. Quando ele chegava em casa, ele estava exausto, parece que um trator tinha passado por cima dele. Enquanto ela estava lá toda feliz, toda contente, energizada, super feliz. E aí, o que nós alinhamos nesse casal? Alinhamos o seguinte: ele vai deixar de ir à festa com ela? Não, eles se amam, estão juntos e querem ir para a festa. Mas quando chegar em casa ou no dia seguinte, ela vai dar um tempo para ele descansar. Porque ele precisa de silêncio, ele precisa descansar, ele precisa repor as energias, porque para ele aquilo ali é cansativo, né? Um fleumático, ele descansa lendo, ele descansa deitado, ele descansa vendo alguma coisa que ele não precisa ficar pensando, enquanto um sanguíneo descansa conversando na galera, feliz da vida, rindo, falando alto, com som alto, né? Então, esse tipo de coisa também é muito importante no alinhamento dos perfis, né? E aí um acaba dando risada do outro e dizendo, nossa, que legal conhecer você e saber que você me completa e você me leva a realmente a ter coisas que eu não teria sozinho, não faria sozinho, né? Quando nós alinhamos os perfis, é isso que acontece. E lá no alinhamento de perfis a gente vê, gente, que nós temos um pouquinho de cada perfil, né? Eu sou muito fleumática, mas eu tenho um pouquinho desse lado sanguíneo. Às vezes eu quero conversar com pessoas, eu quero estar num lugar mais animado. Eu também desenvolvi esse senso de urgência, porque se a pessoa não desenvolve senso de urgência, ela não consegue trabalhar bem, ela não consegue ser empreendedora. Hoje eu sou empreendedora. Eu tenho esse lado analítico também, que vai checar toda a segurança das coisas, tanto financeira quanto segurança física. Eu tenho esse perfil porque nós temos um pouquinho de cada um. E lá no mapeamento a gente vê a porcentagem de cada um desses perfis e procuramos desenvolver cada um deles para que eles atuem no lado luz, não no lado sombra. Porque o problema dos perfis é isso, que a pessoa às vezes ela fica com aquela síndrome de Gabriela, sabe? Ah, porque eu sou fleumática, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, tal. E ela usa aquilo como um escudo, quando na verdade ela tá usando uma sombra como escudo, e aí não vai dar certo, né? Então, quando você se conhece, você passa a, então, ser transformado. E se transformando, você vai também transformar o seu meio, né? O meio que você vive. É lógico que nós somos falhos, né? Temos hormônios, né? Se você é mulher, né? Nós temos hormônios, temos ciclos, temos tantas coisas. Mas quando nós alinhamos os perfis, quando nós vamos entendendo isso, nós não agimos mais só no automático, mas com consciência as coisas vão mudando. E nós podemos ter relacionamentos muito melhores, relacionamentos interpessoais, relacionamentos no trabalho, é muito importante, porque muitas vezes também teu chefe tá aí para te dar um aumento, não te dá por causa do teu perfil, porque tu explode, acaba com tudo, não se comunica bem com ninguém, né? Dedura de todo mundo, não tem uma postura que você precisaria ter para aquele cargo que é exigido. E o alinhamento de perfil também ele serve para isso, para você ver quais são as suas habilidades, né? Lá no mapeamento eu vejo as habilidades que a pessoa tem. Existem 13 áreas de talento e aí você pode atuar nas áreas que você já é bom, você já é boa, tá?
serve para transição de carreira, serve para melhorar o relacionamento interpessoal com o marido, com o namorado, com filhos, serve para tudo, gente. É impressionante, impressionante mesmo. E se você quiser saber mais desse alinhamento de perfis, eu vou deixar aqui embaixo, tá, o linkzinho para você falar comigo ou no comentário fixado. Eu também deixei na comunidade aqui, porque realmente eu senti de trazer para vocês mais temas, né, mais vídeos falando sobre isso, porque ajuda demais, gente. Ajuda demais. Me ajudou, tem ajudado muitas pessoas também. É muito legal que você faça, você pode fazer sozinho, mas se você também tem um cônjuge, é bom que você faça também com o cônjuge. A gente faz sessões separadas, tá? Depois vocês se entendem aí, um entende o perfil do outro e vocês conversam entre si sobre o que foi falado no mapeamento, tá? Eu não costumo atender os dois juntos, não. Faço o mapeamento de um, depois faço o do outro e depois eles dão boas gargalhadas, boas risadas e geralmente, olha, os casamentos e os relacionamentos mudam da água pro vinho. Tá, gente? Isso que eu queria falar hoje nesse vídeo. Deixa um like aqui, deixa o teu comentário. Eu queria muito saber qual é o teu perfil, você que me segue. Eu queria muito saber, né? Queria muito saber se você tem o mesmo perfil que eu, se você já sabe o seu perfil, se você tem curiosidade. Bate um papo aqui comigo pra gente se conhecer mais ainda, tá bom? Um beijo pra vocês e até o nosso próximo reencontro. Tchau, pessoal!